Oi, 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 pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que passaram aí de semana? Como é que tá sendo aí o sábado de vocês? Eu até coloquei aqui uma roupa mais chamativa. Tô aqui com a minha caneca, tomando um café aí pra dar uma animada. E eu tô com aquele batom, ó, que eu expliquei pra vocês quem acompanhou o outro vídeo. Sabe do que eu tô falando, né? Eu tô falando do batom de longa duração. Vocês vão lá e assistam, que é bem interessante a, a duração desse batom. Vocês vão gostar muito aí, mulherada. Aproveitem, usem, abusem. Então, hoje o tema desse vídeo é bem interessante e até serve vamos dizer, de modelo, de exemplos, né? Vamos usar essas palavras, né? Para quem gosta de trabalhar com negócio, que tem negócios, que gosta da matemática, que gosta de ter como exemplo pessoas que são ousadas, que vão atrás do que querem, né? Hoje eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência sendo vizinha de uma pessoa que tem a mente brilhante, a mente fantástica. Pode ser que nesse único vídeo de 9, 10 minutos eu não consiga explicar tudo. E daí eu vou fazer o vídeo parte 2, certo? Muitos anos atrás eu vivi num outro país e saí do Brasil e fui para um outro país e lá eu permaneci por alguns anos. E na rua que eu morava, tinha uma pessoa muito interessante, tá? Era um quase vizinho da rua que eu morava nesse país, que até hoje é muito conhecida em muitos lugares do mundo. E um grande empresário, uma pessoa visionária, ousada, uma mente brilhante, uma mente extraordinária no mundo do show business. Ele é um businessman. Então, assim, foi muito interessante eu tê-lo como vizinho e ler um pouquinho sobre a biografia deste cara que eu tive o prazer de trocar duas, três frases e vira e mexe vê-lo na rua em que eu morava e dar bom dia para ele, como se ele fosse uma pessoa, vamos dizer, muito humilde, apesar de todo o dinheiro que ele tem, né? De todo o reconhecimento que ele tem no mundo dos negócios. Para vocês terem ideia, ele já na época, isso já tem basicamente aí mais de 10 anos, tá? Ele já era dono, essa pessoa já era dono de aviões, né? Já era dono de companhias de celulares. Ele sempre injetou dinheiro em muitos negócios, em vários produtos, em várias redes, muitas lojas. Então, assim, ele é muito conhecido no país e em outros países também, tá? E eu tô falando do, do nosso businessman é, Richard Branson, tá? Eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui para não esquecer, coisa de prof, né? Que prof vive rabiscando, escrevendo, fazendo anotações. Então eu coloquei aqui no meu caderninho, que vocês já sabem que eu tenho esse caderninho, sempre aí para estar montando o esboço para falar aqui no canal para vocês, certo? Lembrando que eu não sou um personagem, eu sou sim uma pessoa bem real, com, com problemas, com alegrias, com tristezas, com muitas lutas na vida. Assistam os outros canais que vocês vão estar acompanhando aí um pouquinho da minha vida, da minha história, do meu dia a dia.
e eu estou compartilhando algumas coisas com vocês aí de casa, ok? Pedindo também para vocês compartilharem, se inscreverem, né? Dar um joinha lá para mim. E se quiserem, podem também escrever ali embaixo, deixando as mensagens. Então, o Richard Branson é um grande empresário no Reino Unido, na Inglaterra. E eu morei na rua em que ele morava. A rua se chamava Mill Street, tá? Mill Street, lá na Inglaterra. Lembrando que não é recente essa história tem mais de 10 anos. E ele é uma pessoa que é famosa no mundo dos negócios, como eu já falei, e ele também investe muito na tecnologia, né? O Richard Branson, ele tinha uma casa, eu acredito que ainda tem esta casa, que depois da casa que eu morava alugada com outras pessoas, da minha casa até na casa dele era mais ou menos aí umas 6, 7 casas, depois da minha, no mesmo lado, na mesma rua. E aí um belo dia, eu estava indo para o trabalho de bicicleta, que um dos meus trabalhos era ali na cidadezinha, no vilarejo, de uma cidadezinha chamada Kidlington, tá? Isso mesmo, Kidlington. Kidlington é uma cidadezinha, tipo um vilarejozinho, que fica mais ou menos 2 horas e meia. Bota aí entre 1h50, 2 horas e meia, dependendo do trânsito, tráfico, né? Não é tão longe, de Londres. Então, eu morava nessa cidadezinha. Vocês sabem que a Inglaterra é um país pequeno, né? Então, é muito fácil de conhecer o país todo de carro. Então, assim, eu morava nessa cidadezinha e Richard Branson era praticamente meu vizinho, assim, da rua. E um belo dia, quando eu estava indo trabalhar de bicicleta, eu passando assim devagarinho, porque estava muito frio, o país é um país úmido, né? Chove muito. E daí eu estava indo devagarinho, com a minha jaqueta corta-vento, e daí do lado oposto da rua, ao lado oposto da rua e oposto a mim, estava vindo uma pessoa que me chamou muito a atenção. Pela barba vasta, pelo cabelo meio comprido e meio grisalho também, né? Cabelo comprido, grisalho. E com um rabo de cavalo aqui na metade da cabeça e o resto do cabelo solto. E ele usava algumas pulseirinhas, tal, tipo eu tô usando aqui, e com uma bermuda meio estampada assim, estilo militar, e uma camiseta preta, óculos escuro e caminhando com um cachorrinho em cima da calçada. E aí, quando eu estava passando, ele olhou para mim e me deu bom dia. Lógico, em inglês, né? Eu entendo inglês, eu falo inglês. E daí eu entendi, ele estava falando comigo, deu um sorriso bem largo para mim. E aquela pessoa eu não costumava ver muito no trajeto que eu fazia todos os dias naquela rua ali. Então foi muito interessante porque ele me chamou a atenção, a começar pela simplicidade, porque vocês sabem que os imigrantes não é assim tão fácil para fazer amizades, né, no exterior, porque nós somos diferentes mesmo, assim, a nossa cultura é diferente do europeu, é uma brasileira na Europa, né, é tudo muito diferente. Até a cor da nossa pele, né? Lá o pessoal é bem branquinho, clarinho. A gente chega lá, já chama atenção pela cor da nossa pele. Vocês estão vendo aqui que a minha cor é bem bronzeada. Então, lá o pessoal tem uma cor bem clarinha mesmo, porque a Inglaterra em si já é um país que não tem muito sol. Então, a gente chama atenção, querendo ou não, a gente chama atenção sim. Então... aí ele meio que parou assim, porque o cachorrinho estava brincando assim na grama, e eu acho que até que queria fazer xixi. Ele parou, deu bom dia e quase que quis começar a puxar conversa comigo. Mas eu estava com muita pressa porque eu estava indo para o trabalho.
Na época eu trabalhava muito lá também, né? E aí aconteceu esse encontro, assim, que eu achei muito legal. E aí eu vou contar agora na parte 2 do vídeo outras coisas sobre essa situação. Ok? Acompanhe aí.